Você já se perguntou o que acontece quando um rei, com todo o seu poder e astúcia, tenta enganar o destino que Deus já escreveu? Hoje, vamos mergulhar numa história fascinante que combina estratégia militar, profecia rejeitada e uma flecha disparada ao acaso que mudou o curso da história de Israel. O que você vai descobrir não é apenas uma narrativa antiga, mas uma revelação sobre como Deus opera através do improvável, do anônimo e até mesmo daquilo que chamamos de coincidência. E posso garantir, as descobertas arqueológicas e linguísticas sobre este evento vão transformar completamente sua compreensão sobre soberania divina. Imagine a cena. Estamos no ano 953 a.C., nas planícies de Ramote Gileade. Esta região, que hoje corresponde ao norte da Jordânia, distante aproximadamente 90 quilômetros ao sul do Mar da Galileia, era uma área estratégica constantemente disputada entre Israel e a Síria. Arqueólogos descobriram que Ramote Gileade era uma cidade fortificada, com muralhas e torres de defesa, e escavações revelaram fortificações que datam do século IX a VIII a.C. As muralhas possuíam estrutura de até 6 metros de espessura, construídas com excelentes pedras de cantaria, o que explica por que ambos os reinos a desejavam tanto. Esta não era apenas uma cidade comum, mas uma chave de acesso estratégico para todo o território a leste do Rio Jordão, funcionando como porta de entrada para quem quisesse dominar aquela região. O rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá planejam uma aliança militar para recuperar este território. A aliança entre estes dois reis havia sido fortalecida através de um casamento político. Atalia, filha de Acabe, havia sido dada como esposa a Jeorão, filho de Josafá. Esta prática de alianças matrimoniais era comum no Antigo Oriente Próximo, selando pactos entre nações através de laços familiares. Mas há algo mais profundo acontecendo aqui. Josafá, conhecido por suas reformas religiosas e devoção a Deus, estava se associando com Acabe, um dos reis mais ímpios que Israel já teve. Este contraste já anuncia o conflito espiritual que está por vir. Mas antes da batalha, algo extraordinário acontece. Josafá, mais cauteloso espiritualmente, insiste em consultar um profeta do Senhor. E aqui começa o drama. 400 profetas, todos unânimes, proclamam vitória garantida. Historiadores explicam que na cultura do Antigo Oriente Próximo, reis mantinham cortes proféticas que funcionavam como conselheiros políticos, muitas vezes dizendo exatamente o que o poder desejava ouvir. Antropólogos culturais revelam que nenhum rei do Antigo Oriente Próximo iniciaria uma campanha militar significativa sem consultar seus profetas ou adivinhos. Estes profetas eram sustentados pela corte real, recebendo salários e benefícios, criando uma pressão econômica e social devastadora para a conformidade com os desejos do rei. A dependência financeira comprometia a independência profética. Mas há um profeta diferente, um homem chamado Micaías. A palavra Micaías vem do hebraico Micaiahu, que significa literalmente quem é como Javé, um nome carregado de ironia profética, pois ele seria o único a representar verdadeiramente a voz divina naquele momento. Para entendermos a tensão desta cena, precisamos saber que naquela época as decisões de guerra dependiam fortemente de sinais proféticos e oráculos. O contexto cultural explica que a profecia não era vista como elemento místico separado da política, mas como parte integral da estratégia de governo. Quando Micaías é trazido à presença dos reis, ele inicialmente ironiza, repetindo o coro dos 400. Mas quando pressionado a falar a verdade, ele profetiza: "Vi todo o Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor." A mensagem é clara: Acabe morrerá, o exército será derrotado. A resposta de Acabe é reveladora de seu caráter.
Ele não se surpreende com a profecia negativa. Pelo contrário, ele diz a Josafá: "Não te falei que este só profetiza o mal?" Esta frase expõe algo profundo. Acabe já conhecia o padrão de Micaías, já sabia que este profeta nunca lhe trazia boas notícias e ainda assim continuava rejeitando suas palavras. Não era questão de dúvida sobre a autenticidade profética de Micaías. Era a rejeição deliberada da verdade que contradizia seus desejos. O rei então ordena que Micaías seja preso e sustentado apenas com pão e água até seu retorno vitorioso. Micaías responde com coragem impressionante: "Se voltares em paz, o Senhor não falou por mim." Ele está disposto a apostar sua credibilidade profética e sua própria vida na veracidade da palavra de Deus. Agora, observe a genialidade trágica do que acontece a seguir. Acabe elabora um plano aparentemente perfeito. Ele se disfarçará como soldado comum, enquanto Josafá usará as vestes reais. A estratégia é engenhosa, sob qualquer análise militar. Se os sírios buscam o rei de Israel, atacarão Josafá, enquanto Acabe estará seguro entre seus homens. Especialistas em tática militar antiga explicam que esta era uma manobra sofisticada, demonstrando que Acabe possuía conhecimento avançado de guerra psicológica. Durante a batalha, Acabe decide se disfarçar para evitar ser reconhecido pelos inimigos, mas esta decisão revela algo mais profundo sobre seu estado espiritual. Ele tenta enganar o destino divino através de engano humano. Os reis sírios, de fato, ordenam que seus comandantes foquem exclusivamente no rei de Israel. O plano parece funcionar perfeitamente quando os carros sírios perseguem Josafá, que usa vestes reais. Por momentos, Josafá está em perigo mortal, cercado pelos inimigos que pensam ter encontrado seu alvo. Mas quando percebem que não é Acabe, eles se afastam. Aqui está o que mais impressiona. Deus não precisa que o inimigo identifique Acabe corretamente para cumprir sua palavra. A estratégia humana funcionou exatamente como planejada e, ainda assim, falhou completamente em seu objetivo final de preservar a vida de Acabe. E então acontece o improvável. Um arqueiro sírio, cujo nome nunca saberemos, estica seu arco e dispara uma flecha ao acaso. A expressão hebraica usada aqui é letumó, que literalmente significa em sua simplicidade ou em sua inocência, transmitindo a ideia de um disparo sem alvo específico, quase descuidado. Imagine a cena, em meio ao caos da batalha, com milhares de soldados em movimento, gritos de guerra enchendo o ar, poeira levantada por centenas de carruagens. Este arqueiro simplesmente puxa a corda do arco e solta uma flecha sem mirar em ninguém especificamente. Talvez estivesse cansado, talvez suas flechas estivessem acabando, talvez simplesmente atirasse na direção geral do inimigo, esperando atingir alguém. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história da guerra antiga. Aquela flecha encontra o único ponto vulnerável na armadura de Acabe, a junção entre as placas do peitoral e a proteção abdominal. Para entendermos a magnitude deste evento, precisamos conhecer as armaduras da época. Arqueólogos que escavaram o palácio de Acabe em Samaria descobriram fragmentos de armaduras de bronze e ferro utilizadas pela elite militar israelita. Essas armaduras eram compostas por placas sobrepostas, presas com tiras de couro, criando inevitavelmente pequenas aberturas nas junções para permitir movimento. Especialistas em armamento antigo explicam que essas brechas mediam tipicamente entre 2 e 5 centímetros, áreas minúsculas, considerando que um homem em movimento numa carruagem de guerra seria um alvo extremamente difícil.
Engenheiros militares modernos que estudaram armaduras antigas explicam que a probabilidade matemática de uma flecha disparada ao acaso atingir precisamente essa junção em um homem disfarçado entre centenas de soldados em movimento numa carruagem de guerra desafiaria qualquer cálculo de probabilidade. Estamos falando de acertar uma abertura de poucos centímetros em um alvo móvel, a uma distância que podia variar entre 50 e 200 metros, dependendo da posição das tropas. E mais, esta flecha precisava não apenas atingir aquela junção específica, mas penetrá-la com força suficiente para causar ferimento mortal. A física do tiro com arco nos ensina que flechas perdem energia rapidamente com a distância, tornando ainda mais improvável que uma flecha disparada casualmente tivesse a força necessária para penetrar profundamente. Mas a palavra de Deus não conhece improvável. Aqui está o paradoxo bíblico mais fascinante. O arqueiro exerceu seu livre-arbítrio ao disparar. Não tinha conhecimento de quem atingiria, não possuía intenção específica, mas sua flecha tornou-se instrumento exato da soberania divina. Compare isto com Provérbios capítulo 16, versículo 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. O termo hebraico para sorte é goral, usado para descrever dados ou pedras lançadas para tomar decisões. A sabedoria bíblica nos ensina que aquilo que classificamos como acaso, coincidência ou sorte está completamente sob o governo divino. O anonimato daquele arqueiro não é detalhe menor, é recurso literário profundo. Ele não tem nome, não tem história, não recebe glória nem recompensa na narrativa. Deus usa agentes invisíveis para derrubar figuras centrais da história. Pense nisso. O homem mais poderoso do Reino do Norte, um rei que desafiou profetas, matou servos de Deus e acumulou riquezas descritas em documentos assírios da época, cai pela mão de alguém cujo nome nem sequer foi registrado. O foco narrativo não está no executor, mas no cumprimento da palavra. Isto revela algo profundo sobre como Deus opera. Ele não precisa de heróis reconhecidos, não depende de intenção consciente, não requer que seus instrumentos compreendam o papel que desempenham no plano maior. Acabe é ferido gravemente e, apesar das advertências do profeta Micaías, ele ordena que seja retirado da batalha, mas insiste em permanecer apoiado em sua carruagem, observando o combate. O sangue escorre, encharcando o piso do carro. Imagine a agonia daquelas horas. Acabe, que havia planejado tudo tão cuidadosamente que acreditava ter enganado o destino com seu disfarce inteligente, agora sangra lentamente enquanto assiste sua estratégia desmoronar. Ele provavelmente sabia que estava morrendo. Provavelmente se lembrava das palavras de Micaías. Provavelmente percebeu, tarde demais, que tinha lutado contra Deus e perdido. Ao entardecer, o rei morre. E então se cumpre exatamente o que Micaías havia profetizado. Um grito percorre o acampamento. Cada um para sua cidade, cada um para sua terra. O exército se dispersa como ovelhas sem pastor. Documentos da época confirmam que exércitos antigos dependiam completamente da presença e comando direto do rei. Sua morte frequentemente resultava em debandada imediata. Sem a figura centralizadora do monarca, soldados perdiam motivação, comandantes disputavam autoridade e a coesão militar simplesmente evaporava. A profecia de Micaías sobre Israel disperso pelos montes se cumpre com precisão fotográfica. O corpo de Acabe é levado de volta a Samaria. Quando lavam a carruagem no tanque de Samaria, os cães lambem seu sangue, cumprindo a profecia anterior de Elias sobre o destino da casa de Acabe. Escavações arqueológicas em Samaria identificaram um grande tanque público datado do século IX a.C., possivelmente o mesmo mencionado nesta narrativa.
O cumprimento duplo da profecia, tanto a de Micaías sobre a morte em batalha, quanto a de Elias sobre os cães, demonstra que a palavra de Deus nunca retorna vazia. Este detalhe sobre os cães lambendo o sangue seria considerado profundamente humilhante naquela cultura. Cães não eram animais domésticos estimados como hoje, mas criaturas vadias que perambulavam pelas ruas comendo lixo e carniça. Ver o sangue do rei sendo lambido por estes animais impuros era a máxima degradação, um contraste brutal com a pompa e glória que cercavam a vida real. Há uma ironia trágica aqui que ecoa nas grandes tragédias da literatura mundial. Quanto mais Acabe tenta escapar do destino profético, mais seus esforços contribuem para concretizá-lo. Ele se disfarça para evitar a morte, mas justamente este disfarce o coloca na posição onde a flecha anônima o encontra. Se tivesse usado vestes reais, talvez estivesse cercado por guarda-costas elite, tornando mais difícil para qualquer flecha aleatória alcançá-lo. Comparando com tragédias gregas como a história de Édipo, vemos um paralelo literário fascinante, mas com diferença teológica crucial. Nas tragédias gregas, o destino é impessoal e cruel. Na narrativa bíblica, o juízo resulta de escolhas morais e rejeição consciente da verdade revelada. E aqui chegamos a um dos temas mais profundos e raramente explorados desta história, o silêncio de Deus após a rejeição da verdade. Depois que Micaías profetiza e é preso, não há mais avisos divinos. Não há nova tentativa de alcançar Acabe. Não há profeta enviado ao campo de batalha com última chance de arrependimento. A flecha vem sem palavras. Este silêncio divino, após verdade rejeitada, é forma de juízo em si mesmo. Há momentos na economia de Deus em que ele deixa de advertir e simplesmente permite que a palavra já pronunciada se cumpra. O silêncio não significa ausência. Significa que o tempo da misericórdia expirou e chegou o tempo do cumprimento. Pense na armadura de Acabe como símbolo. Ele confiou em proteção externa, em estratégia militar, em disfarce inteligente, mas nunca em arrependimento genuíno. A brecha entre as juntas da armadura revela verdade espiritual profunda. Proteções externas nunca compensam rachaduras internas. Onde o orgulho se recusa a curvar, onde a consciência está cauterizada pela rejeição repetida da verdade, sempre há uma fresta vulnerável. Não importa quão bem construída seja nossa armadura de autojustificação, autoconfiança ou autoengano, há sempre um ponto onde a palavra de Deus penetra. Observe também que esta batalha não tem herói humano celebrado. Não há comandante sírio exaltado por matar o rei inimigo. Não há israelita que salvou o dia. O texto não glorifica guerra nem guerreiros. O centro absoluto da narrativa é a fidelidade da palavra profética. Esta é vitória que não celebra ninguém, exceto a verdade de Deus. Em civilizações contemporâneas como a Síria e Babilônia, vitórias militares geravam estelas monumentais, exaltando reis e generais. Inscrições assírias descrevem campanhas militares com detalhes grandiosos, enumerando cidades conquistadas, inimigos subjugados, tesouros capturados. Mas a escritura hebraica tem propósito diferente. Demonstrar que a palavra de Deus permanece quando tronos caem. A profecia não começou a se cumprir no campo de batalha. Ela já estava em movimento desde o momento em que Micaías a pronunciou, ou melhor, desde que Acabe a rejeitou. A rejeição da verdade profética já é parte do juízo. O campo de batalha apenas revela fisicamente o que já estava decidido espiritualmente. Esta é a dimensão que muitos perdem. Julgamento divino não é sempre espetacular ou instantâneo. Frequentemente, é processo que inicia com o endurecimento do coração contra a verdade revelada. Cada vez que Acabe havia rejeitado a voz profética no passado, cada vez que havia seguido conselhos de falsos profetas, cada vez que havia silenciado servos de Deus,
Ele estava construindo o caminho que levaria até aquela flecha em Ramote-Gileade. 400 profetas disseram o que o rei queria ouvir. Apenas um disse a verdade e pagou por isso com prisão e humilhação. Aqui está a advertência crucial para todas as gerações. Maioria não valida a verdade. Unanimidade confortável é frequentemente sintoma de compromisso com poder, em vez de compromisso com verdade. A verdade profética quase sempre é minoritária e incômoda. No contexto cultural daquela época, profetas eram sustentados pela corte real, recebendo salários e benefícios, criando pressão econômica e social devastadora para a conformidade. Os 400 profetas não eram necessariamente mal intencionados, mas eram comprometidos. Micaías estava sozinho porque estava livre. Ele não dependia do favor real para sua subsistência, não temia perder posição ou privilégio, e por isso podia falar verdade ao poder sem medo das consequências. E quando Acabe finalmente morre, seu sangue escorrendo no carro de guerra, há despersonalização profunda do poder. O rei morre como qualquer outro homem. Toda sua autoridade, riqueza e influência não impedem que seu sangue seja lavado como sujeira comum e que cães vadios o lambam. Documentos assírios descrevem reis sendo mumificados com honras elaboradas. Aqui, o rei de Israel tem sangue tratado como resíduo. O poder político é radicalmente temporário. A profecia sobrevive aos tronos. Pense nisso. Hoje, mais de 2.900 anos depois, ainda falamos sobre aquela flecha disparada ao acaso. O nome de Acabe sobrevive não por suas conquistas militares, mas como exemplo de rei que rejeitou a verdade. A profecia de Micaías ainda ressoa, enquanto os 400 profetas que garantiram vitória foram esquecidos pela história. Há ainda outra dimensão fascinante nesta narrativa: a trajetória anterior de Acabe com a Síria. Anos antes desta batalha, Deus havia dado vitória sobrenatural a Acabe contra Ben-Hadad da Síria. Mas Acabe poupou o rei sírio e fez aliança com ele contra a ordem divina. Um profeta havia advertido que, por ter poupado Ben-Hadad, Acabe pagaria com a própria vida. Agora, em Ramote-Gileade, esta sentença se cumpre. A ironia é que Acabe está lutando contra o mesmo inimigo que Deus lhe havia entregado anteriormente, mas que ele havia poupado por motivos políticos. Se tivesse obedecido a Deus naquela ocasião, talvez não houvesse necessidade desta guerra. A desobediência passada cria consequências futuras que se acumulam até tornarem-se inevitáveis. A história de Ramote-Gileade não termina com Acabe. Anos depois, Jeorão, filho de Acabe, também combateu os sírios em Ramote-Gileade, repetindo os erros do pai. E foi em Ramote-Gileade que Jeú seria ungido rei, iniciando o fim da dinastia de Acabe. Esta cidade se torna, assim, símbolo profético do juízo de Deus sobre aquela casa real corrupta. O local geográfico ganha significado espiritual, tornando-se teatro onde o destino de uma dinastia inteira é selado. Não é coincidência que tantos eventos cruciais aconteçam no mesmo lugar. Deus escolhe cenários específicos para demonstrar sua justiça e fidelidade à sua palavra. Então, o que esta história antiga nos ensina hoje? Primeiro, que Deus não precisa de nossa precisão, estratégia ou entendimento para cumprir seus propósitos. Ele pode usar uma flecha disparada ao acaso por um arqueiro anônimo para derrubar reis poderosos. Segundo, que rejeitar verdade profética tem consequências inevitáveis. Podemos silenciar o profeta, mas não podemos cancelar a profecia. Terceiro, que não existe acaso real quando a palavra de Deus está em jogo. Aquilo que parece coincidência para nós é providência precisa para Ele.
Quarto, que nossa maior segurança nunca está em armaduras externas, mas em alinhamento interno com a verdade divina. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu quando descobri como Deus preservou através dos séculos não apenas o registro bíblico, mas também evidências arqueológicas que confirmam cada detalhe desta narrativa, compartilhe esta palavra. Alguém precisa entender que estratégias humanas não derrotam decretos divinos, que verdade rejeitada retorna como juízo e que Deus usa o improvável, o invisível e o anônimo para cumprir perfeitamente sua vontade soberana. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que reina sobre todos os reinos e cujo trono permanece eternamente, guarde seu coração e sua mente. Que você tenha sabedoria para reconhecer a voz profética, mesmo quando ela é minoritária e incômoda. Que você confie não em suas próprias estratégias, mas na fidelidade da palavra viva. E que você descanse na certeza de que aquele que começou boa obra em você é fiel para completá-la, não por sua força ou inteligência, mas por sua graça soberana, que opera até mesmo através do que chamamos de acaso. Toda a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o Deus que governa a história, cumpre profecias e permanece fiel quando tronos e reinos se desmoronam. Amém.